E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Mirassol e Corinthians lá em Mirassol, jogo fora de casa, nesse aí campeonato brasileiro 2025, tá? Oitava rodada do Brasileirão. E o Corinthians que busca sua segunda vitória consecutiva, né? E quem sabe o Corinthians com uma vitória consegue entrar no G6, né? Vamos começar a rodada em oitavo lugar. Quem sabe se vencermos, entramos na zona da Libertadores, beleza? Então, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto, tá? E, bom, num achismo meu, né? Eu acho que titulares devem voltar, né, que o Dorival Júnior poupou alguns jogadores no duelo contra o América de Cali, né? Então, eu imagino que o time será Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Ranieri, Breno Bidon, André Carrijo, Memphis, Depay, Romero e Yuri Alberto, né? Claro que eu tenho muitas dúvidas, tipo o Romero, não sei se o Dorival vai querer insistir com ele, né? Ou dar uma chance pro Coronado. Pelo que eu vi, o Martinez ele é dúvida pra esse jogo, tá? Então talvez inicie com o Breno Bidon ou talvez o Maicon, né? Parece que o Dorival tá utilizando o Maicon aí no começo dele no Corinthians, né? Não sei se o Maicon pode ganhar uma chance, eu espero que não, porque eu detesto o Maicon. Enfim, né? Na lateral esquerda, eu tô apostando que o Angileri vai permanecer. Claro que eu tenho medo do caramba dele colocar o Hugo de novo, né? Mas assim, depois de sábado que ele tirou o Hugo no primeiro tempo contra o Internacional, eu acho que o Hugo não vai começar jogando, né? Pelo menos eu espero. Se bem que na entrevista coletiva, o Dorival elogiou o Hugo, falando que ele treinou bem, né? E por isso escalou contra o Internacional, né? Eu espero que esse negócio do Dorival ter falado que o Hugo treinou bem, eu espero que o Dorival tenha dado só uma moral pro Hugo, né? Eu espero que tenha sido só isso, né? Porque imaginar que o Hugo treinou bem é meio difícil, né? Enfim. Bom, então eu imagino que seja esse mais ou menos o time que vai iniciar contra o Mirassol, tá? E agora vamos para retrospecto do confronto entre Corinthians e Mirassol. E tá aqui no histórico de confrontos: 14 jogos, 10 vitórias do Corinthians, 4 empates e nenhuma vitória do Mirassol. Sim, o Mirassol jamais venceu o Corinthians. E olha que ano após ano, Corinthians e Mirassol se enfrentam no Paulista, tanto em Mirassol quanto em São Paulo. E mesmo assim, os caras nunca venceram a gente. Eu espero que o tabu permaneça nesse sábado, né? Eu lembro de confrontos épicos lá em Mirassol, né? E o Corinthians sempre conseguindo sair de lá ou com empate ou com uma vitória, né? Enfim. E tá aqui, gols no confronto: 33, 23 do Corinthians e apenas 10 do Mirassol, tá? E tá aqui, Corinthians e Mirassol por estádios. Eles mais se enfrentaram em Itaquera e lá em Mirassol, 5 jogos em cada estádio. E o Corinthians venceu todos em Itaquera, venceu 3 em Mirassol e 2 empates, tá? Então, no estádio lá em Mirassol, foram 3 vitórias do Corinthians, tá? 3 vitórias do Corinthians e 2 empates, tá? Enfim, os maiores artilheiros do Corinthians contra o Mirassol são Renato Augusto, William e Roger Guedes, né? E esse William aí, não é o William Premier League, tá? É outro William, William Bigode, que jogou no Corinthians, tá? Então, junto com Renato Augusto e Roger Guedes, são os maiores artilheiros do Corinthians no confronto, tá? O primeiro confronto entre Corinthians e Mirassol foi no dia 2 de fevereiro de 2008. Pois é, há 17 anos, pelo Paulistão, 0-0 em São Paulo em 2008. O primeiro jogo entre eles, tá certo? Então quase 20 anos de história entre Corinthians e Mirassol, né? A maior goleada do Corinthians contra o Mirassol, um 3-0 no dia 19 de fevereiro de 2023,
jogo pelo Paulistão, e nesse jogo eu tava na arena. Pois é, eu tava na arena nesse dia, teve gol do Renato Augusto de fora da área. Deixa eu lembrar quem fez os gols desse jogo, porque eu fui, mas eu só lembro do gol do Renato de fora da área, né? Eu tava na leste inferior nesse dia, no estádio. Leste inferior, eu lembro do gol do Renato de fora da área. Quem fez os outros 2 gols aqui? Deixa eu ver. Mais pra baixo, cadê a ficha do jogo? Tá aqui, gols, Renato Augusto e 2 do Roger Guedes. Tá, foram 2 do Roger Guedes e 1 do Renato Augusto. A maior goleada do Corinthians no confronto, um 3-0 há 2 anos atrás. Corinthians de Fernando Lázaro, né? Pois é. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Mirassol, né? É a sequência toda, né? 14 jogos aí de 2008 até o jogo aí desse ano pelo Paulistão, né? Então, 14 jogos com 10 vitórias do Corinthians e 4 empates, tá? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Mirassol, tá? Nos últimos 4 jogos, 3 em São Paulo e 1 em Mirassol. Todas vitórias do Corinthians, pois é. No último jogo em Mirassol, foi há 4 anos atrás, Paulista 2021, vencemos 1-0. Era o Corinthians do Mancini, né? Corinthians do Mancini, a última vez que vencemos aí, última vez que enfrentamos o Mirassol lá em Mirassol, vencemos 1-0 em 2021, tá? Teve esse 1-1 em 2020, né? Deixa eu ver aqui, outros confrontos lá em Mirassol. Teve esse 3-2 em 2017, né? Corinthians do Carille. 1-0 em 2013, é isso? 1-0 em 2013. Vamos ver o que mais. Teve outro 3-2 em 2011. Pois é, 2 3-2. Um em 2011 e um em 2017, né? Esse 2011 é o Corinthians do Tite. Em 2009, um 2-2, né? 2-2 em 2009, Corinthians do Mano Menezes. Então teve 2-2, 3-2, 1-0, Corinthians, enfim. São jogos entre Corinthians e Mirassol lá em Mirassol. E pelo Paulista desse ano, nas quartas de final, vencemos 2-0 aí e eliminamos os caras, né? Os gols do Romero e do Memphis, né? Se não me engano, Romero e Memphis. Foi o primeiro jogo do Angileri pelo Corinthians, né? Que ele dá assistência pro Memphis fazer o gol no Muralha. Lembrando que o goleiro do Mirassol é o Walter. Sim, o Walter é goleiro do Mirassol, tá? No último jogo deles contra o Bragantino, o Walter jogou, inclusive, e fez uma defesaça. Eu vi o jogo Bragantino e Mirassol. O Walter fez uma defesaça numa cobrança de falta. Enfim, o Walter, goleiro do Mirassol, aí... vamos reencontrar o Walter, né? E agora vamos com tabela do Campeonato Brasileiro, 8ª rodada do Brasileirão. Vamos ver os jogos, né? Neste sábado teremos 5 jogos, tá? Às 4 horas, Fortaleza e Juventude. Às 6h30, Mirassol e Corinthians, Grêmio e Bragantino. Pelo que eu vi, Mirassol e Corinthians é exclusivo da Prime Video. Sim, mais um jogo do Corinthians na Prime Video, né? Enfim, às 6h30 também tem Grêmio e Bragantino, e Vitória e Vasco, né? E às 9 horas, Flamengo e Bahia. Mais 4 jogos no domingo, tem Sport e Cruzeiro às 4 horas. Às 5h30, Palmeiras e São Paulo, Porcada contra Bambis. Também às 5h30, Atlético Mineiro e Fluminense. Às 8 horas, Botafogo e Internacional. E na segunda, às 8 horas da noite, fechando a rodada, Santos e Ceará, tá? Então, essa é a tabela da 8ª rodada. Vocês estão vendo na classificação, o Corinthians é o 8º colocado, 10 pontos. Então, se o Corinthians vence o Mirassol, pode entrar no G6. No G4 é mais difícil, mas se ganhar do Mirassol, eu tô apostando que entra no G6, tá, gente? E claro, o Corinthians tem time para vencer o Mirassol lá. O Mirassol só venceu um jogo até agora do campeonato, 4-1 no Grêmio, lá em Mirassol, né? Mas sim, o Corinthians tem condições de vencer lá, né? É um freguês aí histórico, o Mirassol, de 2008 pra cá, né? Nunca nos venceu a equipe do Mirassol. E assim, dependendo das circunstâncias também, talvez o empate não seja tão ruim. Talvez, claro, dependendo das circunstâncias, né? É que assim, gente, pra mim,
O único empate que é ruim jogando fora de casa é quando você tá vencendo o jogo, aí no final você toma um empate, né? Nos acréscimos, enfim. Aí sim, é um empate com gosto amargo. Você tava vencendo o jogo e toma um empate no final, né? Mas tirando essa circunstância, qualquer empate fora de casa e o Corinthians estando em oitavo aí, não é tão ruim, né? Claro, se o Corinthians estivesse na zona de rebaixamento, aí o cenário seria outro. Mas como tá em oitavo, um empate não seria tão ruim. Mas claro, o Corinthians tem tudo para vencer o seu primeiro jogo como visitante nesse campeonato. Pois é, temos 3 jogos como visitante, 2 derrotas e um empate contra o Bahia, derrotas para Porcada e para o Flamengo, né? Enfim, vamos esperar aí que o Corinthians vença o seu primeiro jogo fora de casa aí, tá? E temos condições de vencer. Claro, pode acontecer uma tragédia, né? Futebol é futebol, mas enfim, vamos ver o que acontece aí. E agora vamos analisar os próximos jogos do Corinthians, tá? Temos aí 2 jogos seguidos como visitante. Pegamos agora o Mirassol, nesse sábado, Campeonato Brasileiro. Aí na quinta-feira vai ter Racing do Uruguai lá em Montevidéu, Sul-Americana, tá? Então vai ter domingo, segunda, terça e quarta aí, 6 jogos, tá? E Montevidéu também aqui do lado, não é uma viagem tão longa, né? Então temos 2 jogos como visitante, um bom tempo aí de descanso, tá? Só que assim, domingo já vai ter clássico contra o Santos em Itaquera, né? Então, talvez contra o Racing, o Dorival poupe jogadores pensando no Santos. Ah, mas contra o Racing precisamos ganhar, não sei o quê. Temos que ganhar pensando em classificar na Sul-Americana. Mas, gente, na boa, se eu fosse o técnico, eu pouparia contra o Racing pensando no clássico contra o Santos, tá? É o que eu faria. Se der pra vencer o Racing do Uruguai e brigar por uma vaga na última rodada, beleza. Mas sei lá, eu pouparia alguns jogadores contra o Racing, tá? Contra o Santos, pra mim é importante vencer, tá? Eu falo aqui, galera, que até a parada pro Mundial, que são 12 rodadas, é importante o Corinthians fazer uma boa pontuação no Brasileiro, tá? Então, temos que ganhar muito do Santos aí, tá? E depois é o Novo Horizontino em casa pela Copa do Brasil, que é o jogo da volta, tá? E fechamos o mês de maio com 2 jogos como visitante, o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Huracan na Argentina pela Copa Sul-Americana, beleza? E é isso, galera. Bom, para esse jogo contra o Mirassol, como eu falei, né, dá para ganhar, seria a primeira vitória como visitante nesse Brasileirão. Claro que eu espero que uma tragédia não aconteça, eu espero que esse tabu que o Mirassol tem de nunca ter ganhado do Corinthians, quero que esse tabu permaneça, né, intacto, claro. Mas vamos lá, gente. Eu tô confiante que a gente consegue vencer pela primeira vez fora de casa, tá? E quem sabe a gente entra no G6. Tem que ver também qual time que o Dorival vai escalar, né? Tem que ver se vai com o Romero, se vai com o Coronado. Se for com o Hugo ou o Maicon, ou os dois, eu vou ter um AVC antes do jogo começar, né? Antes do jogo começar, se eu ver Hugo e Maicon como titulares, eu vou ter um infarto, com toda certeza, né? Não sei se eu vou, né, sobreviver, mas enfim. E vou dar meu palpite, galera, que é o seguinte, tá? Eu vou postar no velho e querido 1 a 0 Corinthians e vamos lá pra cima deles, tá? Se bem que toda hora que eu palpito 1 a 0, nunca dá 1 a 0. Nunca dá 1 a 0. Na verdade, eu raramente acerto o placar, né? Eu não acerto, é impressionante isso. Mas, vamos lá, né? Mais uma tentativa. 1 a 0 Corinthians. Gol de Yuri Alberto. E vamos lá pra cima deles, né? E eu já tô prevendo que eu vou errar de novo e não vai terminar 1 a 0. Bom, terminando com vitória do Corinthians, pode terminar com 5 a 4 que eu não tô nem aí. O importante pra mim é o Corinthians vencer e dependendo das circunstâncias, claro, um empate não é tão ruim. Dependendo das circunstâncias aí do jogo, tá? E vamos lá, né? Vamos lá, o Corinthians que fez um jogo ruim contra o América de Cali. Vamos ver se o time aí consegue fazer um jogo melhor contra o Mirassol. Esperamos uma vitória. Então é isso, tá? Comente o que vocês acham do jogo e o palpite de vocês. O meu é 1 a 0, gol de Yuri Alberto, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu,
É nóis. E vai, Corinthians!